Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente sempre começa o podcast assim, que a gente nunca sabe quando é que vocês vão assistir, né, o nosso podcast. Hoje eu tô aqui sem o nosso outro anfitrião, que é o Bernardo. Hoje o Bernardo não pôde estar presente, mas eu tô aqui com duas convidadas que são minhas amigas, são minhas parceiras, são duas pessoas maravilhosas, duas profissionais maravilhosas, e que eu tô, assim, me sentindo muito honrada delas estarem aqui para a gente falar de um tema tão importante, que é tão necessário que a gente trabalhe no nosso dia a dia, que são os nossos processos. Vou apresentar para vocês a Bel e a Larissa. A Bel, ela era maquiadora, a Bel tem uma carreira longa na maquiagem e hoje ela é extensionista de cílios e professora. Ela que ajuda novas profissionais a iniciarem a sua carreira, né, na extensão de cílios. Ela encontrou nessa profissão uma oportunidade de ter liberdade financeira, liberdade de horários, de ter flexibilidade. Ela vai poder falar um pouquinho sobre isso com vocês. E aqui a Larissa, que é outra maravilhosa. Larissa é terapeuta capilar. O melhor corte de Belo Horizonte é com a Larissa. E esse processo de terapia capilar, de poder recuperar a saúde dos fios, de tratar a queda de cabelo, de tratar as falhas, é com ela. Então, vou deixar que elas se apresentem também, para que vocês conheçam melhor, e a gente vai começar nosso bate-papo. Pode começar. Boa tarde, meu nome é Larissa, sou cabeleireira e maquiadora e terapeuta capilar. Ah, esqueci da parte da maquiadora, maravilhosa, gente, ela que faz maquiadora também. Verdade. Estou na área da beleza há 10 anos. Para quem não conhece, terapia capilar, a gente trata da saúde do couro cabeludo e do fio. Nós tratamos todas as patologias. E a Ana, inclusive, começou a fazer terapia comigo. A gente está tendo um resultado muito legal. E é isso, eu sou na área da beleza há 10 anos. Maravilhosa, recuperando a beleza, né, de todo Com mundo. certeza. E eu sou Isabel, todos me chamam de Bel. Sou de Bom Despacho, assim como a Ana Flávia. E sou maquiadora também. É um dos meus primeiros ofícios. Sou designer de sobrancelha e há 5 anos sou extensionista de cílios. E há pouco mais de 2 anos eu me descobri no mundo de ensinar. Eu estou completamente apaixonada por ensinar as pessoas, ensinar principalmente para as mulheres esse novo ofício, que é uma paixão, mas que tem as ressalvas que é um processo muito difícil, minucioso, que muita gente tem medo. Então, eu acho que por isso que nós três temos muitas coisas para trocar ideia aqui hoje. Isso, a gente tem muito em comum. Muitas vezes as pessoas se perguntam assim, nossa, mas vocês estão conversando, tá aí uma médica, né, tem 2 maquiadoras, terapeuta capilar, né, e extensionista de cílios. E ambas suas pacientes. Minhas pacientes, amigas e parceiras. E assim, o que isso tudo teria em comum, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer aquelas conexões nas nossas coisas no dia a dia. E como tudo no nosso dia a dia, tudo na nossa vida, tudo na nossa rotina está intimamente ligado, está intimamente conectado. A gente sempre troca muitas ideias, né? Quando eu estou lá no estúdio de vocês, a gente conversa, e a gente sempre se depara no mesmo ponto de partida, que é esse ponto dos processos, da gente entender os processos, entender como são os cursos, né, da nossa vida, como são os caminhos da nossa vida, como é importante a gente entender a travessia, né? Tem até tinha um escritor que era médico, o Guimarães Rosa, e ele era um escritor fantástico, e ele falava assim: o real não se dispõe nem na saída nem na chegada, ele se dispõe na travessia. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com isso. Então, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, a gente para nesse ponto de partida, e é importante a gente tocar nesse assunto, a paciência, né? A paciência é muito, muito, muito necessária para a gente entender que a gente precisa curtir qualquer processo, tanto de emagrecimento, que é o seu caso, tanto da pessoa que quer
cuidar da queda de cabelo, quanto a pessoa que quer entrar numa nova profissão, que é o meu caso, de extensão de cílios. As coisas não devem, não podem e não são a todo custo. Nada é de hoje para amanhã, e é uma coisa que tem me marcado muito com as minhas alunas, futuras alunas, as pessoas que eu tenho contato, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Todo mundo pergunta: eu vou entrar no curso e vou sair fazendo cílios amanhã? É a mesma coisa que eu acredito que acontece no seu consultório. Eu vou chegar aí e vou emagrecer pro verão? As coisas não são assim. Mesma coisa que acontece, acredito, com você, né, Larissa? Acaba que eu acho que a gente está vivendo uma geração que as pessoas só querem as coisas para hoje. Elas não esperam. A geração não, eu acho que é um momento de vida que a gente está vivendo, né? Ninguém quer participar do processo. E eu acho que às vezes fica meio clichê falar de participar de processo. Eu estou vivendo o processo. Isso está sendo muito clichê. Mas eu acho que gente, é o mais importante de tudo que acontece na vida da gente. No meu caso de terapia capilar, eu às vezes fecho um pacote de 10 sessões. A cliente vai 5, o paciente, que a gente chama de paciente-cliente, 5 sessões vai direitinho. Depois começa a faltar, depois começa a inventar desculpa. E cabelo, tem que ter paciência, porque o ciclo do cabelo demora 3 meses para ele acontecer. Então, se você pensar 10 sessões, é mais ou menos 2 meses e meio. Então, nem tem o ciclo do cabelo completo ainda. Mas as pessoas não querem esperar, não querem ter paciência e viver o processo, né? Não querem ter cuidado, não querem ter trabalho, porque é imediatista demais, as coisas têm que acontecer agora, na hora. Eu fico vendo, eu e a Abel, por exemplo, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira, né? A gente tem 10 anos, mais ou menos, que a gente está na área da beleza. Agora nós estamos colhendo um pouco do nosso trabalho. A gente chegou a ter uma cliente por semana, né? E é normal. É normal, mas as pessoas não querem esperar, não têm paciência, não querem estudar, não querem cuidar do cabelo, né? No meu caso, eu vejo muito isso, é uma geração imediata. Muitas vezes eu vejo assim, as pessoas terceirizam a responsabilidade daquele processo para o profissional, né? Então, não compartilham da responsabilidade. É claro que quando a gente busca um profissional para nos auxiliar, né, para nos deixar mais bonitas, para cuidar do cabelo, da sobrancelha, claro que a gente tem que ter confiança e ele é corresponsável, mas a maior responsabilidade é nossa. Se eu não me atentar com o meu dia e meu horário de ir lá e fazer a minha sobrancelha ou a minha extensão de cílios, sou eu que vou ficar sem. Né? A Bel, ela pode me mandar uma mensagem e perguntar aqui, você não marcou, né? Você que sempre me manda, Ana, você já marcou a sua próxima sessão da terapia capilar? Ana, você tá lavando seu cabelo com água muito quente? Ana, você tá se alimentando bem? Porque não adianta, eu posso ir lá em você, que é a melhor terapeuta capilar que eu conheço, mas se eu não me alimento bem, se eu não bebo água, se eu não cuido do meu estresse, se eu não lavo meu cabelo com uma temperatura adequada da água, né? E de forma correta, se eu uso produtos que são inadequados, eu não vou colher aquele resultado que eu estou almejando. E isso é o quê? Autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente só terceiriza aquela parte para o profissional e acha que vai porque é fácil colocar a culpa nos outros. Exatamente. A gente fala muito disso, né? O nosso cérebro, ele foge o tempo inteiro da frustração. Sim. Então, assim, o nosso cérebro, ele foge de frustrações. E muitas vezes, quando a gente se dispõe a fazer qualquer intervenção na nossa vida, pode ser, né, do ponto de vista de saúde, pode ser profissional, pode ser estético, mas a gente se dispõe a fazer uma intervenção e aí a gente começa a querer fazer a nossa parte. Naquele primeiro momento a gente fica, né, ali motivada a fazer a nossa parte, mas o processo é um processo, ele não é uma coisa fluida, ele é algo que, assim, no meio do caminho vão surgir outras demandas, vão surgir obstáculos, e aí como o nosso cérebro, ele também foge dessas frustrações, ele começa a fazer um padrão mais sabotador. A gente começa a ter aqueles gatilhos, acho que não vai dar certo. E veio a internet para ajudar isso, porque a internet, ela é maravilhosa, mas a internet permite até a gente
a se sabotar e faltar com a verdade. Porque a internet faz com que as pessoas acreditem no que elas querem acreditar, a internet permite as pessoas venderem o que elas quiserem, as coisas serem a todo custo, a qualquer preço, e falar que é tudo fácil. E não é fácil. Se você for pensar, eu sempre falo isso quando eu estou conversando com uma futura aluna de curso de extensão. Para um bebê nascer tem um processo. Por que para você emagrecer, crescer cabelo e aprender uma nova profissão não vai ter um processo? O processo simplesmente é o tempo, gente. Fica parecendo que a gente estava usando uma palavra da modinha, mas o processo nada mais, nada menos que é o tempo. Que a gente precisa de ter uma curva de aprendizado nesse tempo, né? O tempo é o processo. A gente precisa de tempo para poder viver as coisas da gente. Ninguém, uma criança não sai de dentro de uma mulher, ela precisa de 9 meses para poder crescer e nascer. Então, a gente não nasceu sabendo andar, sabendo falar, tudo foi aprendido, aí, né? Eu acho que a internet dá esse plus nas pessoas que talvez não estão com a cabeça muito no lugar, para poder deixar a pessoa mais desorientada e desesperada, querendo as coisas muito mais rápidas. Achando que tudo é muito fácil, né? Eu acho que a gente posta o que a gente quer, né? E eu realmente acho que por essa geração imediatista tem tudo a ver, igual a Bel falou, com a internet. De fato, ninguém posta a dificuldade do processo, né? Eu aprendi muito com terapia capilar, porque a terapia capilar me fez entender que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Eu acho que para mim foi muito importante ser terapeuta capilar em questão de vida mesmo, sabe? As coisas não acontecem do dia para a noite. E justamente porque a natureza é tão perfeita que o ciclo do cabelo demora, que o ciclo dos cílios demora, que o ciclo de emagrecimento demora. Eu tenho mais de 1 ano que eu tô fazendo tratamento com você, e agora que eu estou colhendo frutos do meu tratamento. E aí eu fico vendo as pessoas achando que vai tomar o Ozempic da vida, o Saxenda da vida, e vai emagrecer com 1 mês 10 quilos. E, inclusive, quem emagrece não consegue manter, porque isso não é... É contra fisiológico. Né? Eu já vivi isso, né, minha vida inteira, fazendo dieta e etc. Mas, voltando para a questão do cabelo, outra coisa que eu percebo também, as pessoas não estão dispostas a ter trabalho. Verdade. Nossa, muito verdade. Elas não estão dispostas a ter trabalho. O que eu mais escuto lá no meu estúdio, quando eu estou fazendo avaliação, eu odeio meu cabelo, eu não tenho tempo para secar meu cabelo, eu não tenho tempo para cuidar do meu cabelo, porque eu tenho 3 filhos, porque eu tenho isso, porque eu tenho cachorro, papagaio, não. Gente, 5 minutos do seu dia, você vai dar um jeito no seu cabelo. Eu te garanto que vai fazer parte da sua vida. Se você todos os dias fizer uma rotina de secar a sua franja, finalizar com um creme, passar um produto legal, investir no seu cabelo, que é tão importante para a mulher. A coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para a mulher é o cabelo. Mas ninguém quer ter trabalho. Quer fazer um alisamento a todo custo. Tá lá o couro cabeludo lotado de caspa, lotado de inflamação, mas quer continuar fazendo alisamento, o cabelo afinando, o cabelo caindo. Então, assim, não quer ter trabalho. E tudo na vida dá trabalho. É igual... Acredito que no seu consultório você deve escutar gente que quer emagrecer e não quer ir fazer atividade física. Não quer fazer nada, não quer fazer atividade física, não quer fazer, não vai seguir uma rotina de dieta. Não quer cortar o doce. Não quer cortar o doce. Então, quer tomar todinho de manhã. Todo dia, né? Não, sem julgamento de quem toma todinho. Mas é assim, são pessoas que talvez não querem ter trabalho. Da mesma forma que, no caso dos cílios, a pessoa vira e fala assim, nossa, mas gasta 2 horas para fazer, eu vou ter que ficar 2 horas para poder ganhar só R$150? Ô, meu amigo, R$150 é dinheiro demais. Nesse país, então. Quem que ganha R$150? Eu conheço, meu irmão, tem dia que ele trabalha 1 dia em cima de um trator para poder plantar coisa lá na fazenda,
para poder ganhar os mesmos R$ 150 que eu ganho em 2 horas. E aí tem gente que questiona, virar falar assim, nossa, mas vai gastar 2 horas para eu fazer os cílios? Detalhe, essa é uma pessoa que me questiona, que às vezes nem fez o curso ainda, que está pensando em fazer o curso e está pensando assim, não, eu vou gastar 2 horas para fazer esse negócio e ganhar R$ 150? Não, é porque você não fez conta. Vai ser CLT, então. Entendeu? No caso da Abel também, que eu acho interessante, das alunas, a Abel sempre fala, vocês vão fazer 10 modelos de graça, totalmente de graça, para elas aprenderem, para você aprender a fazer. E elas não querem fazer de graça, porque elas acham um absurdo ficar lá 2, 3 horas fazendo uns cílios sem receber. Elas querem cobrar o material. Acho um absurdo, né? É porque eu tenho uma metodologia do curso que eu até conversei sobre isso ontem com uma aluna. Ela falou comigo. Eu, antes de fazer o curso, achava que isso era um subemprego. Depois que eu fiz o curso, eu vi tanto que é sério e o tanto que é necessário esses 10 treinos. E para poder falar que faz. Porque esses 10 treinos de graça, que eu coloco o material já incluído no valor, para a pessoa falar que sabe fazer, para ela criar intimidade com a técnica. Porque, senão... É a repetição que vai levar. É repetição que vai levar. Aí, o que acontece? As pessoas não querem fazer os 10 treinos. É quer sair do curso cobrando. É humanamente impossível. É a mesma coisa numa faculdade de medicina, eu querer me formar sem fazer estágio. Sem fazer quantos estágios, quantos atendimentos gratuitos, estágios, monitorias, extensões, R1, R2. Tudo que você se submete para você aprender, porque assim, a gente não, imagina jogar a gente só com conhecimento teórico. No mercado de trabalho. Como é que você vai aprender? E outra coisa, o quanto a gente também, além de fazer de graça, muitas vezes a gente precisa, muitas não, na maioria das vezes, a gente ainda tem que pagar caro para poder aprender. Você tem que pagar caro para alguém que sabe mais do que você te ensinar, porque aquele alguém que você está pagando caro também já comeu muito chão, comeu muita poeira. Para ele poder te ensinar e você poder levar aquele conhecimento, né, para tratar melhor das pessoas. Hoje, tá tudo muito imediatista, as pessoas estão achando que vão ter resultados sem fazer aquele esforço, né, o resultado ele vai ser proporcional ao esforço. É a geração da alta performance. Exatamente. Eu vi isso numa palestra esses dias, geração da alta performance. E eu não sei onde que isso vai parar, se um dia nós vamos chegar num limite que nós vamos ou retroceder tudo, ou se vai todo mundo explodir. Mas nós estamos na geração da alta performance. E é muito complicado pensar nisso, porque todo mundo não tem tempo para nada, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo e junta a fome com a vontade de comer. E se você for olhar, todas as nossas profissões estão ligadas, tudo tem, tudo precisa de tempo de maturação, mas ninguém quer passar pelo processo. E aí todo mundo vira e fala assim, não, mas é a palavra da modinha. É a mesma coisa de falar do propósito. Eu parei de usar essa palavra, porque o propósito também... Se perdeu, né? Se perdeu, porque eu coloquei na minha cabeça, até falei com a Larissa já, o meu propósito de vida é só ser excelente. Eu quero ser excelente no que eu estiver fazendo. Se eu tiver que conversar com você, eu vou parar e eu vou ter uma excelente conversa. Se eu tiver que ensinar uma coisa, eu vou ensinar com excelência. E se eu não tiver que fazer, eu vou ser verdadeira e falar assim, olha, hoje não dá pra mim. Porque esse trem de falar assim, o meu propósito é mudar vidas, o meu propósito é levar não sei o que lá. Se perdeu. Se perdeu. Pra mim virou modinha. É verdade. Perdeu muito o sentido da palavra, né? Perdeu. Perdeu o sentido da palavra. E eu acho que nesse sentido de que como as pessoas não estão esperando passar pelo processo, a gente tem formado profissionais péssimos. O nosso em mercado... Todas as áreas, né? Em todas as áreas. Medicina, inclusive, é uma coisa louca, né? Mas como eu sou da área da beleza, eu falo por mim, assim. Eu vejo pessoas... Ontem mesmo, aconteceu uma situação, uma cliente falou comigo, eu faço terapia capilar no salão tal. Aí eu falei, você tem alguma patologia do couro cabeludo? Não, tenho não.
Mas lá eles falam terapia capilar. Eu falei, não, terapia capilar não é isso. Terapia capilar é tratamento da saúde do couro cabeludo. Então, como tá tudo muito, né, a gente tem muito acesso à informação. Isso eu acho legal, né? A internet fez isso com as pessoas. Mas aí todo mundo fala que quer, fala sobre o que é ser. Banaliza tipo assim, exatamente. o tema. Eu sou terapeuta capilar, mas nunca fez uma formação de terapia capilar. Eu corto cabelo, fez um curso de iniciante de cortar cabelo, né? Então, eu acho que o nosso patamar de... Não é patamar, A linha? não, a comparação. A nossa comparação tá muito ruim, gente. A gente não tem profissionais excelentes. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, por exemplo, que os cabeleireiros mais importantes, assim, que a gente conhecia, tinha... Nossa, revista, né, nova, saía nas revistas, aqueles cortes de cabelo maravilhoso. Hoje em dia todo mundo quer ser o melhor, mas não é. Não é. Quer ser o melhor, mas não quer pagar o preço para ser o melhor. Exatamente. Né? E o preço que é o quê? Do esforço. Né? Porque excelência, que é o que a Bel também havia falado, excelência requer esforço. O que vai te levar a ter uma prática quase perfeita, né? Que às vezes a gente falar que eu quero ser perfeita é uma coisa complicada, mas a prática quase perfeita requer o quê? Repetição, esforço. É você ver onde você errou, autocrítica, autorresponsabilidade. Estudo. Você ver onde você errou, estudar aquilo que você errou, voltar uns passinhos para trás. E hoje, essa banalização, como a gente consegue ter, né? Parece que quando a gente abre uma rede social, parece assim que é uma grande feira, né? É uma feira, tipo você acha de tudo. E essa grande banalização e oferta de coisas rápidas, curto prazo, de fácil retorno, de fácil resultado, acaba atraindo pessoas com essa mesma mentalidade. Exatamente. Né? Infelizmente, esses mesmos profissionais acabam atraindo esses mesmos tipos de clientes. Sim, claro. Né? Que é quem quer uma coisa rápida, quem quer uma coisa sem esforço nenhum, quem não quer se responsabilizar. E são pessoas que, infelizmente, vão ficar sapateando ali não entre são sustentáveis. Não são sustentáveis. Né? Do mesmo jeito que a gente vê, eu vejo muito isso na prática, né? no tratamento, no emagrecimento, na mudança de estilo de vida, tem coisas que não se sustentam. Exatamente. Né? Tem coisas, muitas vezes os pacientes que chegam até mim, chegam querendo umas coisas milagrosas, que assim, porque vê um tanto de profissional banalizando tratamentos, né? Eles chegam cheios de mitos, falácias, né? Aquelas coisas, assim, que a gente tem vergonha até de reproduzir, porque às vezes, quando a pessoa me pergunta alguma coisa, eu devolvo a pergunta, falo assim, sério, você está me perguntando? Porque assim, para a pessoa entender o quão absurdo o que ela está falando, né? E muitas vezes quando você tenta ali desmontar aquela ideia e mostrar, olha, não é bem assim. O caminho não é bem esse, mostrar que existem as dificuldades e tudo. Tem gente que não topa. Muitas pessoas não topam, né? Ontem teve um paciente, eu achei muito interessante, ele é um paciente muito querido, mas ele some, aí ele acha que ele não tá tendo muita força de vontade, ele dá uma sumida, depois ele volta muito pior do que ele tava, aí ele fica com vergonha, trabalhando a vergonha para poder voltar, e aí ontem ele voltou, tava desesperado, foi fazer uma consulta online ontem à noite. E aí eu falei com ele, tá vendo como você não pode ter vergonha? Quando você começa a ter vergonha do seu fracasso, de você não ter conseguido, é a hora que você tem que voltar mais rápido e pedir ajuda, porque existe toda uma equipe para poder te ajudar, né? E aí, no meio da consulta, ele falou assim, sabe o que me deu uma vontade de te procurar de novo? Ele me procurou com uma mensagem falando que estava no fundo do poço. Falei, não, a gente pega um pisca-pisca, enfeita o fundo do poço, eu te jogo uma corda, você deixa esse fundo do poço bem enfeitadinho, que você vai saindo dele, viu? Mas deixa ele enfeitado por enquanto, né? Porque já que tá aí... Tá no Natal mesmo? Tá no Natal, a gente já faz uma coisa natalina aí nesse fundo do poço. Quem nunca esteve, né? No fundo do poço. Mas aí eu falei com ele o seguinte, aí ele pegou e me falou que o que motivou ele a procurar foi porque ele foi uma viagem de trabalho, inclusive por isso ele fez uma consulta online, e aí o colega dele, que estava nessa cidade com ele, levou tudo
para ele comer, tudo. Então o colega dele tinha uma alimentação totalmente regrada, já olhou onde ele poderia treinar nessa cidade, e aí já fez a inscrição, que eles iriam ficar uma semana nessa cidade, e aí conseguiu uma academia, fez a inscrição, já começou a treinar. Hoje é quinta, né? Então, quarta-feira. Então, desde segunda eles estão lá e esse amigo dele tá treinando e levando todos os lanches, frutas, levou whey protein. E ele falou assim que achou o máximo e como ele nunca tinha pensado e chegado a esse ponto. Por ele mesmo. Por ele mesmo. E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, você entende que isso é um processo? Você não começa já com todas as suas marmitas prontas e já pensando qual treino você vai fazer, né? Eu até contei para ele de mim mesma, falei, comigo também foi assim, a gente começa tirando o açúcar do café, Sim. a gente começa, eu vou passar o dia fora, vou levar pelo menos uma fruta, um lanche, para eu poder fazer, são essas pequenas intervenções, porque aí depois isso vai ficando tão medular, que quando você já está acostumado e consegue colocar isso na sua rotina, isso fica uma coisa super tranquila. E ele ficou assim, pasmo, como pro amigo dele não era um esforço. Porque faz parte da rotina dele. E a gente vê que é assim com a gente, é um processo. Vocês já começaram a levar os lanches e já fazer as coisas? Não era assim. Não. Foi aos poucos. Né? Aos poucos, a gente vai reduzindo o doce, a gente vai tirando o açúcar do café, a gente leva primeiro uma fruta, né? Pra ter uma refeição, aí de repente a gente já tá levando a fruta, o iogurte, a marmita, o whey. E quando você vê, você já não tá conseguindo comer mais nada na rua. Aí você come um negocinho desse tamanhozinho na rua, você já passa mal, porque você já tá tão adaptada àquela sua alimentação, que quando você vê, você passa mal com um negócio na rua. Aconteceu isso comigo, inclusive, domingo. Parecia que minha barriga era um tambor, porque eu vim de Bom Despacho, e eu cheguei passando mal, porque a gente chega de lá comendo igual uma capivara raivosa, você fala isso? E eu cheguei passando mal, porque eu sou a Isabel da rotina. Eu amo a minha rotina. E seu café. Saio da rotina, eu como mesmo. Mas eu já passei pelo meu processo. E agora eu tô começando a colher os frutos. 2 anos de doutora Ana Flávia, de 2 em 2 meses. E agora que eu acho que eu tô começando a colher os frutos, que eu tô começando a entrar nas roupinhas. E é isso que vai te levando, que te leva a ter o quê? Muitas vezes as pessoas confundem muito. Hoje eu deixei uma pergunta no Instagram, assim, o que te impede? Que é mais difícil para você no emagrecimento? A maioria das respostas, eu vou até compartilhar depois, era assim, disciplina, ter disciplina, ter disciplina. Ninguém quer ter. E muitas vezes a gente confunde muito a disciplina, a ideia de disciplina, com altíssima performance. Né? A gente pensa o sabotador. A gente já ser muito top, né? A gente pensa assim, que o feito, ele briga com o perfeito. Então, assim, nossa, se eu não faço 100% todos os dias, isso não é disciplina. Eu falei isso, né? Acho que foi na sua última consulta que eu aprendi sobre isso. Que se eu não fizesse a minha academia na segunda, eu não fazia terça, falei, né, com você. Eu não fazia terça, não fazia quarta, não fazia quinta, não fazia sexta, não fazia nenhum dia. Por quê? Só servia começar a segunda, porque essa era a minha ideia de ser disciplinada. Eu era essa pessoa. E eu aprendi que se eu não faço na segunda, eu faço na terça, eu faço na... Tem dia que eu faço uma vez na semana, mas eu simplesmente faço. E o que é a palavra-chave disso daí? Constância. Eu simplesmente Constância. faço. As pessoas, elas precisam entender que a constância, ela não briga com a disciplina. E muitas vezes, por a gente achar que, eu não faço tudo maravilhosamente bem, tudo certinho todos os dias, então eu vou chutar o balde. É a que a gente brinca da síndrome de Jaque, né? Já que eu não fiz academia hoje, já que eu não fiz academia hoje, eu vou comer um docinho, já que eu comi um docinho, eu vou comprar uma cerveja, já comprei a cerveja, eu vou parar no espetinho. E assim, aí chega amanhã, já que ontem eu não comecei, eu acho que eu vou começar semana que vem. Não. Né? A disciplina, ela não briga com a constância. Inclusive, o que eu mais vejo, as pessoas mais disciplinadas que eu conheço, são as pessoas que fazem pelo menos um pouco sempre, com aquela constância que elas conseguem. Sim. Né? Com aquela constância que conseguem. Você não vai conseguir, muitas vezes, estudar
2 horas por dia, todos os dias, com a Uhum. rotina de trabalho, né, com a rotina que a gente tem, muitas vezes não dá, mas é melhor você estudar 2 horas por semana, toda semana, você vai aprender muito mais, vai ter uma curva de aprendizado muito maior, do que você ficar uma semana estudando 2 horas todos os dias, não sustentar isso e largar, né? Então, eu acho que a principal palavra-chave que eu vejo num processo é você aprender a ter constância. Porque isso vai te levando, assim, a ter até outras ideias para facilitar o seu dia a dia, sua rotina, né? A buscar outros métodos de aprendizagem. E isso que leva a gente longe. É né? igual, voltando para a minha área de terapia capilar, você falando sobre a constância. Às vezes um paciente chega para mim e fala comigo assim, eu não passo minoxidil todo dia no meu couro cabeludo, ou o tônico, né? Porque no meu caso eu receito o tônico para ele usar. Eu não passo todo dia porque eu não gosto de lavar meu cabelo todo dia. E aí eu falo, não precisa de passar todos os dias, mas se você passar 3 vezes por semana, tá ótimo. A gente tem que quebrar essas coisas, tem que ser todo dia. Sempre, coisas de né? cabelo, principalmente, as pessoas falam muito de todos os dias. Eu escuto muito assim, eu tenho que lavar meu cabelo todos os dias? Não sei, seu cabelo é oleoso. Couro cabeludo é pele. Couro cabeludo precisa ser higienizado. Mas se o seu couro cabeludo for mais ressecado, não precisa. Entender também, buscar um profissional para te orientar. Parar de buscar informações de blogueiros, de pessoas que não têm estudo nenhum na área e não precisar de fazer o perfeito, pelo menos fazer. Se você fizer 3 vezes por semana, aplicar um tônico, o seu cabelo vai reagir, né? Eu vejo que o que mais falta nas pessoas é procurar quem realmente entende do assunto para se aconselhar. Se a pessoa quer saber de cabelo, por exemplo, de terapia capilar, ela vai perguntar para mim. Eu sou médica nutróloga. Mas é porque as pessoas querem escutar o que é mais confortável. Elas querem escutar aquilo que elas querem ouvir. Elas querem alguém que fale aquilo que elas querem ouvir. Tipo livro de autoajuda. Ela quer escutar o que é mais fácil, conforto. É tipo assim, eu lembro direitinho no meu primeiro curso de cílios, a minha professora maravilhosa, eu saí chorando, mas eu amo ela. Ela falou assim, você queria um elogio? Elogio você vai ganhar da sua mãe. Eu não tô aqui pra te elogiar. Você não fez bem cílios. Eu nunca vou esquecer isso. E eu realmente não fiz. Por que eu queria que ela me elogiasse? Só porque eu tava pagando um curso? Então, é isso que a gente tá buscando. A gente tá buscando escutar uma autoafirmação uma coisa legal pra gente ter feito. Sem a gente ter feito uma coisa, pra gente tomar um pontapé inicial, mas baseado numa mentira. Entendeu? Quem vai te elogiar fazendo qualquer coisa, cantando mal, fazendo qualquer coisa, é a sua mãe. O profissional que você procurou vai te falar a verdade, se ele realmente for um profissional. Porque, por exemplo, pra mim, beleza não é a todo custo. A gente não tem que fazer tudo a todo custo, a ferro e fogo. Não tem que agradar as pessoas o tempo todo. A gente tem que aprender a ficar no desconforto. É por isso que muitas pessoas correm da gente, porque a gente fala a verdade. Infelizmente. E outra coisa também sobre a Bel falando que as pessoas correm da gente, porque muitos profissionais só visam a grana, né? Só lucro, isso, né? é o lucro o tempo inteiro, dinheiro, 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 e não visa a ética profissional, o cuidado com o outro, né? No meu caso, cuidado com a cliente que chega lá e fala comigo, Larissa, eu quero cortar 2 dedos do meu cabelo. Eu posso até achar que ela precisa de cortar 4 dedos, mas eu tenho que respeitar ela, eu tenho que ter cuidado. Uma coisa também que acontece muito com o cabeleireiro, uma cliente chega lá, marcou um corte só, aí começa a socar coisa nela, tipo, você tá precisando de uma hidratação, você tá precisando de levar esse produto, e eu acho isso muito antiético, sabe? Eu acho que a gente precisa de orientar, sim, né, porque ele tá buscando o profissional, mas eu acho que a gente precisa de ter ética e não pensar só visar o dinheiro. Eu e a Bel, a gente tem muito essa ética lá no estúdio. Às vezes o cliente chega querendo fazer coisas que são impossíveis para ela fazer e a gente não faz, porque dinheiro é consequência do nosso trabalho. Dinheiro é consequência, deve ser consequência de um bom trabalho, né? No consultório, muitas vezes eu tenho que falar, eu chego e falo com o paciente, olha,
neste momento, esse tipo de terapia aqui não é indicado para você. Primeiro você tem que passar por isso. Não acho que vale a pena, muitas vezes, o investimento. Às vezes a pessoa quer ir até lá, quer fazer já uma terapia de injetáveis e tudo, que eu podia encher meu bolso falando que a pessoa precisaria de tudo, né? Vitamina de A a Z, de todo jeito, e não é assim. Olha, nesse momento, sua indicação é só isso daqui. Sabe? Porque o céu é o limite. O céu é o limite, gente. O que mais tem é suplemento, é medicamento, é hormônio. E aí, se você vai querer, né, colocar tudo a todo custo, e tem pessoas que querem ser enganadas com isso, tem pessoas que elas acabam até aproveitando um efeito placebo, sabe? Muitas vezes elas nem precisavam daquilo, acham que depois que fizeram a primeira sessão melhoraram, mas é um efeito placebo. Na verdade, ela não precisa daquilo. E a moda, né? A moda. A gente tem que ser honesto, sabe? Tem que ser ético e indicar aquilo que realmente cabe, né, no tratamento daquela pessoa, do paciente, do cliente, né, para suas alunas, né? Você não vai sair indicando todas as coisas possíveis. Tanto a aluna quanto o cliente. Eu atendo demais, nossa. Eu vivo de atendimento. O atendimento é a minha vida. Eu amo o meu contato com o cliente. Eu não acho que tudo é para todos. Eu não acho que cílios cheio é para fulana, para beltrana. Sobrancelha, né? O brow lamination. Não, eu faço brow lamination também. Eu não ofereço brow lamination para todo mundo. E eu acho que a gente tem que tentar conhecer um pouquinho o perfil de cada um para você poder oferecer aquela coisa. Porque nós trabalhamos com beleza e com autoestima. Então, a pessoa, normalmente, que procura nós três, ela tá disposta a gastar. Ela já vai sair já pensando assim, ai, melhorei, fiquei feliz. Então, o que acontece? É muito fácil pra gente seduzir aquela pessoa e falar assim, nossa, vai ficar tudo bem, você vai sair daqui linda, maravilhosa. Quem não quer sair com uma receita de remédio para emagrecer, com o cabelo escovado, com uma sobrancelha feita, uns cílios feitos? É muito fácil vender para uma pessoa dessa. Só que nem tudo é para todos. Eu falo isso com as minhas clientes demais. Veja a Larissa falando com as clientes e sei disso porque eu frequento seu consultório. Então, a gente precisa conhecer o perfil do cliente, porque às vezes a pessoa está morrendo para poder fazer aquilo ali e você sabe que daqui 2 meses ela não vai voltar, que ela não dá conta de pagar, ou porque não é sustentável para ela por outros motivos, de tempo, de rotina. E você vai lá, oferece um monte de coisa que ela não tem indicação alguma, ela gasta tudo que ela tem, que ela não tem, o que é uma sacanagem, né? E o interessante pra gente, o interessante pra gente é o cliente voltar. É o processo. O sucesso, eu falo muito assim, gente, o sucesso, o que mantém um negócio cheio. A Lari falou assim muito bem que no começo era uma cliente por semana. E é assim, gente, ninguém começa com a agenda lotada, com tudo maravilhoso. A gente não sabia nada de marketing, agora que a gente está começando a aprender, está começando a engatinhar. Então, assim, tudo é o processo, é a gente ir aprendendo para ir, né, atraindo novos pacientes, novos clientes. Então, nada começa cheio. E o sucesso, né, de qualquer estabelecimento é o cliente voltar. Por quê? Porque ele ficou satisfeito. Porque aquilo que foi oferecido para ele foi verdadeiro. A gente não quer uma pessoa que fica sambando em todos os lugares, que chega ali, não, mas tá bom, já gastou uma nota aqui, aí a pessoa não vai ter aquele efeito duradouro, não vai ter aquele, né, aquele resultado, e aí vai chegar uma hora, ela vai procurar um outro lugar, e aí vai gastar um dinheiro em outro lugar, né, e não é isso que a gente preza. Não, né? Por não isso que a gente fala lá no estúdio, nós temos clientes que consomem dentro do nosso estúdio tudo que a gente oferece, né, porque a gente, graças a Deus, a gente consegue ter essa credibilidade, porque elas sabem que a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade, com produto, com tudo, com ética. Com atendimento todo, né? A gente tem que aprender o tempo todo que a gente está lidando com pessoas. Eu me lembro uma vez que eu morava em Bom Despacho, aí eu fui numa excursão do Colégio Tiradentes, que era o colégio que eu estudava, a Abel também estudava lá, até o UFMG. E aí eu fui nessa mostra de profissões, né, nessa excursão, e aí tinha uma médica, que depois até chegou a ser minha professora, falou assim, quem aqui quer medicina? Aí tanto de gente levantou a mão, porque era muito chique falar que queria medicina, né? Ela, quem aqui gosta de gente?
E aí, poucas pessoas entenderam a pergunta e realmente levantaram a mão. E ela falou, gente, se você... Você levantou? Levantei. Eu lá, né? Eu era desse jeito, né? Toda empolgada. E aí ela... Porque eu adoro gente, eu gosto de pessoas. E aí ela falou, gente, quem tá escolhendo medicina achando que é uma profissão biológica, tá escolhendo errado, porque você tem que gostar de gente. E a mesma coisa é na profissão de vocês têm que gostar de gente, porque quando chega alguém lá para ser atendido, não é só um cabelo, não é só uns cílios, não é só uma sobrancelha, é uma pessoa, história. É um ser humano, é uma história, é o amor de alguém, é alguém que acabou de passar por algum processo super difícil, ou é alguém que precisa de uma palavra amiga, é alguém que tá sofrendo de alguma doença, que perdeu alguém. É sempre assim, né? E a gente tem que aprender a ver as pessoas assim pra gente oferecer sempre o melhor pra elas. É muito mais do que só ir lá e fazer o nosso ofício, aquilo ali que a gente aprendeu, né? É muito além, porque é a gente pegar e tratar como um todo. Pegando um gancho disso, eu e a Bel, a gente cresceu muito na pandemia. Por quê? A gente era um estúdio de 20 metros quadrados, e na pandemia a gente cresceu porque a gente estava preocupada com as nossas clientes. E assim, né? E com a gente. E com a gente. Eu não posso pegar a Covid, porque se eu pegar a Covid, como que eu vou trabalhar? E aí o que a gente fazia? Um atendimento por vez, com todos os cuidados, até bolsa das clientes a gente colocava na sacola. E por que a gente cresceu? Porque os salões não estavam respeitando. Eles só queriam dinheiro, então eles não estavam respeitando, colocava várias pessoas perto, e as clientes, nossas clientes, né, antigas, foram fazendo boca a boca, e contando, nossa, lá as meninas têm mau cuidado, lá as meninas estão respeitando regra. Nós paramos de usar máscara no dia que falou, não precisa de usar mais, porque até, sei lá, 2022 a gente tá usando máscara. Não, né? Até agora, até hoje, se tiver alguém com um resfriado, a gente fica de máscara. Isso tudo, eu falo que uma vez uma amiga nossa, a gente falava assim, nosso atendimento é individual. Não, nosso atendimento é humanizado. Ele nem personalizado é. Nem personalizado, é humanizado, porque lá a gente sabe o nome de todos os clientes, a gente sabe a história de todos os clientes. Se uma cliente voltar daqui 1 ano lá no estúdio para cortar cabelo comigo, que tem cliente que corta uma vez por ano, eu lembro dela e eu lembro da história. Porque aquilo faz parte do meu trabalho, né? A gente fala que salão de beleza é um salão de terapia também. Sim. As pessoas vão para melhorar a autoestima. Ninguém vai no salão porque tá achando que tá muito bonito, não. As pessoas vão porque tá querendo melhorar. Né? Exatamente. Ninguém vai, nossa, minha unha tá muito bonita, eu vou lá fazer minha unha. Não, ninguém faz isso. A gente vai porque a gente não está gostando do que tá vendo. É verdade. Né? Verdade. Então, salão é lugar de ir pra realmente cuidar da cabeça. É isso mesmo. Porque é um momento legal. E a gente preza muito isso. A gente tem que conversar com a cliente, a gente tem que saber a história da cliente, pra gente entender até o que a gente vai fazer. Sim. Porque as coisas precisam ser direcionadas para a cliente. Sim. Por trás de toda pessoa, por trás de todo atraso, por trás de toda cara fechada, por trás de todo sorriso, tem uma história. Tem uma história. Eu sempre falo isso, gente. Se chegou aqui com a cara fechada, se chegou aqui com cara ruim, ou às vezes deu até uma patada, pensa que por trás disso aí tem um acontecimento. Tenta quebrar o gelo e saber o que aconteceu. Porque ninguém gosta de ser mal educado. Ninguém faz isso porque quer. Então, por isso que eu falo, personalizado é carimbo. Nós somos humanizados. É humano tratando com humano. Sim. Por isso que da individualidade de cada ser humano, pessoa. Né? É verdade. Hoje teve um representante que me visitou, foi muito interessante. Ele chegou lá, ele é novo, começou a me visitar agora. Deve ter sido a 2ª ou 3ª visita. Ele falou, doutora Ana, desculpa te falar, mas eu te acho assim tão alto astral, é difícil a gente visitar um médico que tá assim todo colorido, porque eu tava com essa roupa colorida, né? Aí tá assim todo colorido, de batom, igual você tá aqui recebendo de batom, com coisinha no cabelo. Aí eu achei tão legal, tão elegante, é tão legal. Aí eu fui e respondi, falei, porque ninguém vem ao médico
porque quer, né? Assim, muito dificilmente. A gente ninguém vai sair de casa e falar, olha que beleza, hoje eu tenho uma consulta médica. Que delícia. Que delícia, vou lá no consultório ver como é que tá minha massa magra, minha massa gorda, ver se eu engordei, se eu emagreci. A pessoa já vai assim, cheia de dedos, com muitas defesas. Então chega lá, tá o profissional, né? Foi até um dos motivos que me fez até abandonar o jaleco no dia a dia. Porque chega lá, já vem aquele guarda-pó, aquele jaleco, então já remete àquela ideia, né, de hospital, de uma coisa ruim, de algo que não vai ser bom pra ele. Então chega lá, tá eu lá, toda colorida, ou mesmo quando eu tô monocromática, né, ou de preto e tudo, mas tô com batom e tudo, a pessoa já quebra aquele gelo, né? E a gente tem que pensar nisso, que são detalhes, são coisas pequenas que a gente pode fazer. Sorriso. Tem alguma coisa que cura mais que um sorriso, um abraço? Eu sempre falo isso, mostra os dentes. Mostra os dentes. Sorria, porque o sorriso abre porta. Como foi difícil pra gente na pandemia, né? Ter que sorrir de máscara. Então a gente via o sorriso com os olhos, né? Então é o sorriso. Como fez falta aquele aperto de mão, aquele abraço, né? E hoje a gente já pode fazer isso de novo, então por que não fazer? Por que não oferecer pra quem nos procura, né? Eu acho que é bem sobre isso. Aconteceu mesmo. uma história comigo semana passada. Eu atendi uma cliente há 1 ano atrás que ela tava num momento de depressão assim profunda, e ela chegou lá, ela não conversou, e eu tento respeitar, tentei puxar papo, eu vi que ela não queria conversar, então eu falei, vou deixar ela quieta. Ela foi fazer uma sessão de terapia capilar. E aí 1 ano depois ela voltou, e ela voltou assim, sorrindo, super feliz e me contando da nova profissão dela. E aí ela me contou, quando eu vim aqui eu estava num momento pior da minha vida, eu queria morrer. Eu estava aqui porque minha filha obrigou eu vir aqui a cuidar do meu cabelo. E aí, na época, eu até falei com a minha assistente, falei, nossa, essa cliente é calada, né, ela é fechada. Olha só, a gente não sabe o que a pessoa está passando, porque nem todo mundo quer falar sobre as coisas. Então, é a questão da gente ter um olhar também diferente para o outro, né? A gente ter um pouco mais de empatia. Que é uma palavra super falada. Mas pouco praticada, né? Pouco praticada. Pouquíssimo. Na verdade, eu acho que tem muita gente que não sabe nem o que é. Empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro, a pessoa não sabe. Muitas pessoas não sabem. As pessoas estão, ainda mais nesse mundo de hoje, que tudo é hater, tudo as pessoas se sentem no direito, acham que estão anônimas, né? E se sentem no direito de sair falando o que bem entenderem, não sabe o que tá direcionando para alguém que às vezes já tá destruída, a pessoa tá lá destruída, tá no fundo do poço, você vai lá, ainda comenta e ainda fala alguma coisa que vai acabar de destruir aquela pessoa, né? Então, assim, as pessoas estão praticando muito pouco mesmo esse exercício da empatia. A gente tem que ter um olhar, né, bem atento para isso. Né, meninas, acho que nosso tempo acabou de acabar. Tá acabando, mas passa depressa. Muito depressa. Parece que a gente tá num bate-papo assim, de 10 minutos. Na hora que eu olhei ali, tá tem mais. Fazendo cílios, conversando. Né? Foi um prazer a gente estar aqui juntas. Eu acho que a gente começa um gancho para várias discussões, né? Porque a gente conversa muito, sabe, gente? Como a gente sempre tá se vendo, a gente tá sempre em contato no estúdio ou lá no consultório, a gente troca muita ideia, e era uma ideia nossa poder começar a falar um pouquinho aqui, assim, coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente vê, porque a gente atende tanta gente, e a gente vê tantas histórias se repetindo, e tantas, de maneiras diferentes, mas sim se repetindo. Então a gente pensou em trazer isso para cá, em levantar algumas discussões. A gente pensa em trazer a nossa amiga também, que é a Anne, né, que é psicóloga, e para falar um pouco também junto com a gente de autoaceitação, de autoafirmação, para a gente ir firmando ao longo do tempo com vocês essa ideia de processo. Porque se a gente veio aqui hoje para falar de processo, a gente não consegue falar de processo de uma vez só e jogar, né, e achar que esse processo vai se fazer. Então hoje a gente lança aqui a primeira semente e a gente pede que vocês mandem para a gente também as dúvidas, sugestões, o que vocês querem que a gente aborde, porque a gente vai fazer isso no maior prazer, né? Para processo é igual tempo. Então, paciência, resiliência, constância. Nós vamos com o tempo
plantar cada vez mais sementes do processo, do tempo, para quem sabe a gente atingir um pouquinho das pessoas que estão assistindo a gente, para poder acalmar, porque eu falo que o mundo precisa de calma. Precisa de calma. Acalmar através das nossas palavras e tentar viver de acordo com o tempo delas. Não é com o meu, nem com o seu, nem com o seu. É viver de acordo com o seu tempo. Vamos pensar, né, pra gente finalizar, essa ideia do diamante, né? A gente sempre fala do diamante, todo mundo fica doido atrás de um diamante, essa pedra preciosa, maravilhosa. Custa caro, né? Quando a gente vai comprar uma joia que tem um diamante. Eu mesma nunca comprei, é caro. Mas, né, serve aí a dica para quem quiser dar de presente. O diamante, ele é uma pedra bruta, feia. Quando a gente vê ele na natureza assim, ele é bruto, feio, ele não tem valor algum. O diamante ele só vai ter valor quando ele vai passando por um processo de lapidação. Aquele processo de lapidação do diamante, ele é feito, né, naquela pedra dura, porque o diamante é extremamente duro, ele risca os outros, né, os outros metais e risca todas as outras joias e tudo mais. E esse processo de lapidação vai mostrando o quê? Resiliência, paciência, constância, tempo. E só depois desse tempo é que ele vira aquela pedra brilhante, linda, que enche os olhos de todo mundo. Então, se a gente quer ser diamante, a gente tem que aprender que hoje a gente, como pedra bruta, a gente tem que passar pelo processo. Requer tempo, né? Então é isso aí, gente. Obrigada, meninas. Foi um prazer, viu? Prazer. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchauzinho. Um beijo.